Lídia está chegando aqui, que faz a gravação das lives para poder depois disponibilizar para a gente aqui no canal. Mário Ezequiel está chegando aqui. Vou dar autorização para ele entrar. Olá, Elaine. Legal Team, consultoria, Nelson. Bem-vindos todos. Nelson, Mari, Richard, André. Boa noite. Prazer tê-los conosco. Olá, Mário. Oi, Celina, tudo bem? Eu bem, e você, como é que está? Tudo jóia, deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Eu também, eu te escuto bem, sim. Você também me escuta bem, me vendo bem? Perfeito. Como foi de feriado? Cara, nem sei. Na verdade, eu fiz confusão. Eu tinha marcado. Eu tô com várias videoconferências de manhã até de noite. E eu, na Tô minha vendo. agenda, programei tudo. E eu programei todos, inclusive para o dia 21, para ontem. E aí, ontem cedo, que minha esposa falou assim: Mas, Mário, hoje é feriado. Eu falei, feriado? Aí que eu lembrei que era 21 de abril. Aí, logo cedo, passei um e-mail para as pessoas: Ó, tá confirmado? Esqueci. Mas estava todo mundo confirmado, trabalhei normal. Não tem mais isso. Aliás, o que estão falando, inclusive, aí eu nem sei se foi aprovado ou não, mas que é acabar com os feriados do ano após a quarentena, ou seja, os feriados do resto do ano não existiriam mais. O que é um razoável, faz razoável sentido, porque nós precisamos de trabalhar, porque a coisa está feia. Então, sei lá, eu se voltar, como estão falando, voltar em Mas, maio, Mário, acaba. eu não entendo esse comentário. Nós precisamos trabalhar. O que você está fazendo nessa quarentena? Porque eu estou trabalhando alucinadamente. E todo mundo que eu converso também está num ritmo alucinado. Agora, é claro que estamos num ritmo alucinado diferente de tudo aquilo que a gente conhece e que nos é proposto no dia a dia, dentro dos padrões de trabalho que nós tínhamos no passado, né? Mas esse é o nosso segmento. A gente esquece, não podemos nos esquecer que existe uma parte do comércio, por exemplo, que está totalmente fechado. Então, as pessoas estão vendendo, alguns estão conseguindo vender remotamente, mas você pega o shopping. Então, essa parte está perdendo muito dinheiro. Então, a Concordo. ideia, eu sei porque eu tenho parentes que são da área do comércio, e eles falavam assim, quando ano que tinha feriado prolongado, por exemplo, e fazia uma comparação, sei lá, de maio do ano com maio do ano anterior, quando tinha feriado. E o volume de vendas cai assustadoramente. Porque Sim, aquele consumo que não é essencial, se a loja está fechada por algum motivo, se o shopping está fechado, você não consome. Então, a ideia de você, eventualmente, de novo, eu não sei se foi aprovado, se vai ser aprovado ou não, mas a ideia de se acabar com os feriados é exatamente isso. é uma Abrir um retomada espaço. econômica mais ostensiva pós-crise, pós-isolamento. E, assim, a gente sabe que vamos precisar de muitos dias úteis para tentar repor e compatibilizar a caixa, porque, tecnicamente, aí o primeiro semestre a gente sabe que, né, ainda que voltemos em maio, não temos ainda clareza desses números e tudo mais, de projeções, acho que, inclusive, falta. Estava conversando hoje com nosso profissional de marketing, o Patrício, que é um baita querido aqui, ele é alucinado por analytics e gestão analítica. Ele está fazendo gestão analítica da crise e dos números. Ele não assiste mais jornalismo, né? Ele fica só catalogando os números oficiais desse cenário. E a gente está até brincando que nós vamos mandar um e-mail para o ministro da Saúde para aproveitar os números deles, porque os números deles são realmente muito transparentes. E a gente estava falando disso, falta essa transparência de números para a gente saber assim, qual que é a visão, quais são os próximos passos. Acho que não está chegando para a gente com a clareza que gostaríamos, especialmente a partir das grandes mídias, né? É, Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas certamente um número maior de dias úteis aí a partir de maio, junho, para um segundo semestre, ajudaria a todos. Mas com certeza é uma decisão polêmica aí, né? Porque é. Mas, enfim, eu acho que boa parte do mercado vai demandar, assim, isso, exatamente para a gente ajudar. Acho que temos que reunir forças para sair da crise que todos os indicativos mostram, e aí não é só aqui, é no mundo como um todo, serão meses complicados. A gente tem que. Agora, como tudo tem oportunidade na vida, é a gente ficar atento aí. Eu estou vendo um monte de gente aproveitando oportunidades, criando novos negócios e se ajustando a isso. Esse é o também nosso vi, desafio. vi muitos escritórios e muitos colegas nossos assim num movimento
num movimento de num movimento de aproveitar isso, né? Tô vendo clientes né? Tô vendo clientes chegando aqui, Tiago Coelho Silva, abraço, Tiago, a missão e outros aspectos que a isso, e lá na frente acabam enfrentando problemas e problemas que poderiam ser evitados. Tem aqueles problemas, eventualmente, que a gente não consegue evitar, não dá para prever, mas outros tantos poderiam ser evitados ou, no mínimo, mitigados, diminuir o risco. E são conselhos ou são detalhes muito pequenos. Muitas vezes a sociedade se juntam, se unem, mas lá, vamos montar um escritório, monta, outros sócios vão se juntando, ou vem de fora, ou mesmo dentro da sociedade, e aí isso vai sendo acordado ao longo do tempo e não se toma o cuidado de definir regras claras. Então, a ideia que eu gostaria de abordar aqui é trazer um pouco isso, porque isso traz harmonia para a sociedade, mais do que traz segurança. Volto a insistir num ponto que eu sempre bato. Assim, não existe modelo perfeito, gente. Existe modelo para todos os tamanhos, formatos e gostos. Eu, por exemplo, já mencionei isso algumas vezes, quem me conhece talvez seja cansado de ouvir. Eu não acredito em modelos de prateleira para a sociedade de serviço, seja história de advocacia. Por quê? Porque uma sociedade de serviço é uma sociedade de pessoas, e as pessoas são diferentes. Muitas vezes o modelo funciona muito bem numa sociedade, e, legal, vou copiar essas regras para mim. E aí não dá certo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Eu acho que muitos que estão nesse mercado vão conseguir identificar sociedades com modelos societários completamente diferentes, muitas vezes até diametralmente opostos, e ambos felizes, ganhando dinheiro, satisfeitos. Se você trocar, se você inverter, provavelmente você pode ter problema nas duas sociedades. Então, quando eu sou convidado, sou contratado para ajudar os escritórios, as sociedades, ou redesenhar, ou montar esse planejamento, a primeira coisa que eu falo é isso. A gente tem que construir junto. A gente tem que montar. São vocês que vão definir quais são as regras que devem mapear toda a sociedade. Eu costumo usar aqui uma expressão que, para mim, tangencia bem essa fala. Não é minha, de um consultor amigo, Carlos Lacasse, em que ele fala assim: a gente vai botar um bloco de barro na mesa e todos os sócios vamos moldar esse bloco. No final, o produto que sair pode ser um vaso, pode ser uma moringa, seja lá o que for, ele vai sair com a nossa cara, porque fomos nós que moldamos esse barro. Então, construir um modelo societário é exatamente isso: é os sócios se reunirem, discutirem e construírem, moldarem um formato que tenha a cara de todos. De novo, mas a missão, a valores, a propósito societário, e tudo isso é muito pessoal, né? Sempre respeitando as características pessoais desses sócios que estão envolvidos nesse processo de governança. Então, eu costumo dizer também que o melhor modelo é aquele que no final do dia, quando você desliga a luz da sua sala e vai para casa, você está confortável. Muitas vezes você nem sabe quanto vai tirar no final do ano, mas você sabe que as regras estabelecidas, que os parâmetros acordados são regras que lhe deixam tranquilo, que lhe deixam feliz. Esse é o melhor modelo. E aí, para a gente dividir, para tornar isso aqui um pouco mais pragmático e tentar trazer aqui alguns detalhes que possam ser úteis a todos que estão nos ouvindo, eu dividi em três grandes conceitos para a gente abordar aqui um pouco.
Uma é regras de entrada e saída para a sociedade, depois falar um pouco sobre os critérios de remuneração e modelo de governança, gestão. Quando a gente fala regras de entrada e saída da sociedade, muitas vezes os escritores esquecem de definir isso. E é muito importante você ter mapeado quais são as regras para que alguém possa ser sócio, possa ser seu sócio. Seja alguém que vem de fora, alguém que eu vou contratar, uma contratação lateral que vem com sócio, ou mesmo internamente. Aquele advogado que foi ascendendo na carreira e em algum momento eu gostaria de convidá-lo a sócio. Se eu tiver bem definido essas regras, fica muito mais fácil eu convidar alguém, diminuindo o risco de fazer um convite equivocado, dessa pessoa entrar para a sociedade e em pouco tempo eu me decepcionar ou eu ter frustração. E, de novo, não tem certo ou errado. Tem, talvez, que essa pessoa não comungue os seus valores, o seu propósito. E aí, para dividir, de novo, para a gente ficar numa esfera bastante palpável, dentro de regras de entrada, regras de saída, definir alguns critérios qualitativos e outros quantitativos. Quando eu falo qualitativo, é definir que perfil de profissional eu quero para a minha sociedade. Né? Do ponto de vista comportamental, qual é o propósito desse profissional? Está alinhado com o propósito da minha sociedade? Que valores ele tem? Quais são os princípios que a minha sociedade tem e que eu vou buscar nesse profissional? Quando eu consigo definir isso, e eu faço você colocar no papel mesmo, só se discutir o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente gostaria, é muito mais fácil quando eu olhar para alguém. É óbvio que esses valores, ou que essas, digamos, regras, elas são intangíveis. Né? Então, assim, não existe uma forma de você tirar um raio-x da pessoa e falar ele tem exatamente o que eu quero ou ele está 80%. Não, isso é praticamente impossível. Mas em grandes percepções, você olhar isso de uma maneira geral, é razoavelmente fácil você identificar pelo menos aquelas pessoas que não estão alinhadas com você. Se eu estou falando isso de regra interna, eu tenho um profissional que está ascendendo, ele já está um tempo trabalhando com você, é mais fácil você perceber o que ele tem do ponto de vista comportamental. Para fora é mais complicado, mas muitas vezes a gente pode buscar recursos ou por profissionais que a gente conhece, já estivemos muitas vezes sentados em lados opostos de negociação, sei como é que é a postura dele, como é que é o comportamento dele, para saber se tem uma aderência àquilo que eu acredito e àquilo que eu, na verdade, gosto. Não podemos esquecer também, e muitas vezes é negligenciado, as pessoas esquecem desse olhar. Tem um outro, o qualitativo, perdão, que também ele é tratado sobre essa esfera, que é uma possibilidade que a legislação permite e traz vantagens, algumas vantagens econômicas, portanto, eu o contrato como sócio de serviço. Mas não, ele não é sócio. Né? Assim, o sócio que eu estou falando, e essas regras, são para aqueles sócios realmente que vão estar envolvidos com as decisões societárias. Estratégicas, né? E aí, quando eu falo de trazer alguém e olhar para o aspecto técnico ou mais palpável, qual é o perfil, né, que eu tenho desse pessoal. Eu tinha falado em quantitativo, mas eu vou continuar no qualitativo. O sócio, para mim, tem que ser captador. Eu quero que ele seja alguém que traga clientes. Eu quero alguém que tenha excelência técnica naquilo que sabe. Que seja um bom gestor. Gestor de equipe, gestor do escritório, gestor dos clientes, dos casos. Exerce liderança. De novo, definir isso. Muitas vezes, tem sociedades em que exige que a pessoa tenha tudo isso. Talvez não seja expert em tudo, né? Porque senão seria um Superman, mas é importante ser só ser captador, mesmo que não seja um rainmaker, mas que seja um captador, que tenha excelência técnica, que produza, eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele entregue, eu quero que ele faça uma gestão de equipe. Tem sociedades que optam por falar, não, eu preciso deles, muitas vezes, mas não precisa de uma mesma pessoa. Eu aceito ter na sociedade, por exemplo, o captador, o cara que só capta, né? Mas que não trabalha, ele não entrega. Então, ele nem é uma profissional tecnicamente muito qualificado, mas é uma pessoa muito hábil na venda de serviço. E o outro é exatamente o contrário, aquela pessoa que é um excelente técnico, uma pessoa extremamente competente do ponto de vista jurídico, mas não vende nada, é uma pessoa tímida, acanhada, não tem esse perfil. Tem sociedade que aceita isso, né? Eu coloco alguém para vender, eu coloco alguém para trabalhar e para mim está valendo. Nenhum problema com relação a isso.
Tem estudar e falar, não, eu quero que as pessoas façam tudo. Mesmo que é tecnicamente bom, ele tem que vender, mesmo que ele não seja um grande vendedor. E aquele que é vendedor, aquele que capta cliente, ele também tem que ter uma excelência técnica. Veja que são, de novo, não tem certo, não tem errado, mas são critérios. Se eu defino isso, se eu acordo isso com os meus sócios, de novo, toda vez que eu tiver que avaliar alguém, o interesse em entrar na sociedade, o interesse meu em trazer para a sociedade, fica muito mais fácil eu não cometer equívocos e trazer alguém errado. De novo, não existe fórmula perfeita, o erro pode acontecer, mas, novamente, esse exercício, esse cuidado diminui sensivelmente a chance de que você eventualmente venha a cometer equívocos. E aí eu Quanto tinha maior falado lá atrás. clareza e transparência no processo, portanto, maior se mitiga mais os riscos, né, de equívocos, porque, enfim, você tem clareza de quais os pontos que você o fez chegar naquela pessoa, naquele profissional, para somar e para vir aí para fazer de fato a governança acontecer, né? E tem um outro subproduto importante, ou tão importante quanto, que ou tem alguns subprodutos, eu vou tentar enumerá-los aqui. Um é, por exemplo, muitas vezes, numa sociedade maior, os sócios são diferentes. E muitas vezes existe alguma disparidade entre eles, mas por serem amigos, eles convivem isso. Mas outras pessoas que não guardam essa relação de amizade, essa relação muitas vezes que é construída ao longo da vida, com aquele comportamento talvez gere conflito. Então, ter isso acordado, se a gente acordou que a regra tem que ser essa, se amanhã um sócio, eu gostaria de convidar o fulano, e esse fulano é muito parecido com esse sócio que o indica, mas ele não reúne essas qualidades, que você aceita nesse sócio, porque você construiu ao longo do tempo, tem uma relação de amizade e você tolera. Isso fica mais fácil de ver, vou fazer um paralelo em família. Né? Muitas vezes tem certo comportamento nos nossos familiares, ou pai, ou irmão, que a gente não gosta muito, mas a gente convive de boa. Só que um terceiro dele comportamento é insuportável, você não tolera. Por quê? Porque tem um lado afetivo, e isso não pode ser desprezado. Agora, quando você fala de uma sociedade, e a sociedade você busca perenidade e crescer, esses cuidados, sim, devem ser observados para que não se tenha problema lá na frente. Outro detalhe importante, outro subproduto disso, que é o seguinte, quando eu tenho essas regras claras, você tocou um ponto agora há pouco, bastante interessante, que é dar transparência a elas. Então, por exemplo, é comum você observar na sociedade, uma sociedade maior em que as profissionais vão crescendo, estagiário, júnior, pleno, sênior, e aí a possibilidade, eventualmente, um plano de carreira de se tornar sócio. É comum, muitas vezes, você observar num advogado pleno, um perfil, fala, esse cara tem tudo para ser meu sócio. Mas ainda falta algumas coisas nele. Para eu saber se falta ou não falta, eu preciso dessa regra clara. Se eu não tiver essa regra clara, eu talvez não consiga, eu tenha mais dificuldade para identificar o que falta nele. E muitas vezes a gente não fala. Qual a grande vantagem de eu ter consciência disso, de eu saber disso, e de eu dar transparência, que é o seguinte, eu chegar na avaliação de desempenho desse advogado pleno, sem nenhum medo de falar assim, fulano, olha, a gente está analisando você e a gente vê você com um grande potencial para a sociedade. Não agora. Você ainda não está pronto, falta maturidade. Mas a gente imagina que daqui uns 4, 5 anos você estaria apto para isso. Os pontos são esses, né? Esses são os pontos, as habilidades e as competências que podem ser desenvolvidas para a gente manter esse assunto em pauta e no radar, né? E aí, só que tem um detalhe. Para nós, e aí um exemplo hipotético, e cada um ajusta de acordo com o seu modelo, mas só para eu tangibilizar um pouco isso, mas falta em você, por exemplo, captação. E para nós, todo sócio tem que ser captador. Então é o seguinte, vamos trabalhar isso, desenvolva isso. Seja fazer um coach, seja desenvolver. Ou seja, eu sinalizo para ele que a sociedade o vê com possibilidade de ser sócio, não agora, mais à frente, mas que hoje ainda existe um detalhe, um item, um requisito que nós, da sociedade, entendemos importante que ele não tem. Eu dou a ele o tempo dele se desenvolver. Se eu não falo isso, e é comum, eu já vi muito, entre o sócio, fala, não, fulano lá, o Mário, esse cara vai ser, falta ele ser captador, mas ele vai, só que ele nunca falou para ele. Passa 4, 5 anos, ele vai, não vou ser sócio. Então, sabe o que é? Pô, para ser sócio, precisa ser captador. Faltou isso. Vocês nunca me falaram isso? Ele pega e vai embora. E aí, ele não vai embora antes desses 4 ou 5 anos e você perde uma grande oportunidade de ter uma pessoa ali, um grande líder, um bom sócio do seu lado, porque você não deu feedback e não construiu essa relação, né?
esse é outro ponto que eu ia falar. Se eu não dou transparência a isso, muitas vezes ele talvez, por não saber que está sendo considerado a sociedade, amanhã recebe uma possibilidade para ser sócio por 10, 15% a mais e ele vai. Em compensação, se você tivesse orientado, brifado e falado a ele desse interesse da sociedade que você desenvolver, ele talvez, se ele gosta da sociedade, fala, cara, não vou sair por 10, 15, 20% a mais, porque eu tenho a possibilidade aqui de ser sócio, eu gosto de onde eu estou, eu vou investir nisso. Então veja que aqui, só nesse exemplo que a gente deu aqui de regras qualitativas, a tangibilidade de vocês sócios saberem qual o perfil que eu quero, se eu tenho alguém interno, eu comunicar isso e dar a oportunidade para que ele se desenvolva e, portanto, se habilitem, se qualifiquem para ser sócio. E aí entrar no campo quantitativo que eu mencionei lá no início. Também não deve ser desprezado. Por quê? O quantitativo é o seguinte: quanto de fato esse profissional vai agregar para a sociedade? Não vamos esquecer que a sociedade, vivemos no mundo capitalista, nada contra, muito pelo contrário, essas são as regras do jogo. Se o ser sócio é dividir o bolo, é dividir resultado, é dividir lucro, quando eu falo de sócio efetivo, é isso que eu faço. Depois a gente vai discutir as regras. Se eu vou dividir o bolo, se eu coloco alguém a mais na mesa para dividir, e se o bolo não cresceu, significa que todo mundo vai ganhar menos. Essa é uma regrinha assim, eu vou explicar uma algebrinha tico-tico. Se o bolo do escritório, meramente consolidável, se a sociedade dá lucro de 100, hoje nós somos 4, e nós dividimos um quarto para cada um, sei lá qual for a regra, fica 25 em média para cada um. Se o bolo continuar 100, não cresceu, e eu coloquei mais uma mesa, vai ficar menos para todo mundo. Não tem como. Isso é matemático. Então, portanto, eu ter regras para que essa pessoa, para ser sócio, ele agregue valor econômico à sociedade. Isso pode se medir, por exemplo, com faturamento, quanto ele traz de faturamento, quanto ele traz de captação. Se eu estou trazendo de fora, se alguém vem com uma carteira, qual é essa carteira, qual o tamanho? Se é interno, qual a lucratividade que esse advogado, enquanto advogado, produz, de modo que a hora que ele virar sócio, ele vai agregar um valor. Então, a lógica da sociedade é exatamente essa. Se eu vou agregar mais um sócio, ou mais 2, ou mais 3, eu vou dividir o bolo com mais gente. Tem que agregar valor, portanto. Então, esse bolo vai ficar melhor para todo mundo. Para que todos nós possamos ganhar, é fundamental que esse novo entrante, esse novo profissional que se torna sócio, agregue valor à minha sociedade, de modo que ele vai ganhar e todos nós vamos ganhar. Isso sim dá para medir. Isso sim dá para se colocar numa equação e fazer isso. Então, é muito importante isso. Aqui faço alguns parênteses. Pode ocorrer situações em que eu vou convidar alguém para ser sócio e, no primeiro momento, ele não ainda agrega 100%. Ou seja, todos nós vamos tirar um pouco a menos no próximo ano. Só que isso pode ser um investimento. É um excelente profissional, é um potencial que eu não quero perder, porque eu investi nele muitos anos, ele realmente tem um potencial muito bom, e se eu não o fizer, eu vou perdê-lo para o mercado. Então, eu tomo uma decisão de convidá-lo à sociedade, mesmo que ainda ele não esteja agregando valor suficiente, mas que ele o fará no futuro próximo. Então, essa é uma decisão estratégica. Então, só que eu preciso ter consciência disso. Quando eu tomo uma decisão dessa, em que eu sei que no próximo ano, todos nós que já somos sócios, iremos ou poderemos ter uma redução na nossa retirada em função de agregar alguém que ainda não botou no bolo o suficiente, mas porque é estratégico. Então, ter consciência disso é fundamental, porque todos passam a conviver com essa decisão. Então, isso é importante. Então, a equação econômica para lhe dar noção da tomada de decisão. Eu sempre costumo dizer, não é o momento aqui para falar isso, mas se encaixa um pouco, decisões econômicas, decisões financeiras, análise de números, sempre eu tenho que contextualizar. Uma decisão única e exclusivamente baseada em relatório pode ser traumática. Eu, muitas vezes, tenho que colocar aquilo num contexto antes de tomar uma decisão. E aqui fica esse exemplo. Agora, ignorar isso, e muita cidade ignora, chama para sócio, chama para sócio. E aí eu divido o bolo, e aí no primeiro ano todo mundo ganha menos. Rapaz, o que aconteceu? A gente aumentou a sociedade, a gente até cresceu o faturamento, só que não cresceu o suficiente para dividir isso. E as pessoas ficam desesperadas. Lembre, um bolo é comum. Para todo mundo ganhar mais, todos têm que contribuir para que esse bolo cresça. Então, assim, regras de entradas e saída é a mesma coisa.
É muito chato, é muito desconfortável, é muito desagradável convidar alguém para deixar a sociedade. Agora, se eu tenho que performar um ano, não é tempo. Muitas vezes um ano pode ser um ano catastrófico, alguém teve uma morte em família, ou se separou, enfim. Mas se ao longo do tempo essa pessoa não está entregando ou performando, seja do ponto de vista quantitativo, que eu falei, ou qualitativo, aqueles valores, a pessoa mudou aqueles comportamentos, se nós acordamos isso e essa pessoa não está mais fazendo isso, convidá-las a sair da sociedade, se a regra está clara, é mais fácil. Não que seja fácil, é sempre difícil. Mas é mais claro, todos nós assinamos que para ser sócio eu precisava cumprir isso. Se fulano não está cumprindo isso há vários anos, e nós entendemos que ele já não agrega mais, por mais chato que seja, tomar essa iniciativa ainda é mais fácil do que quando não tem as regras. Doloroso é o processo, mas a gente melhora, né, a condução desse processo, que sempre é mais tensa, né? Porque aí pode transmitir ou passar que é algo pessoal, que é algo, digamos, muito mais de pessoa para pessoa, e isso não é legal. Então, assim, ter regras claras de entrada e saída, eu acho que é muito legal, é muito importante para que uma sociedade tenha sucesso. E aí, tem duas perguntas que eu quero muito fazer para você, mas está chegando perguntas aqui. Eu não sei se você quer responder agora ou quer deixar para daqui a pouquinho. Vamos seguir e depois aí eu respondo as perguntas. Talvez na fala. O pessoal está perguntando aqui, a live vai ficar salva, tá, pessoal? Então, tá salva sim. Mas as perguntas exatamente da Luísa aqui, daqui a pouquinho ele responde então, Luísa. Porque, na verdade, às vezes o que eu vou falar na frente já tem a resposta. Se não tiver, a gente volta e responde. Outros critérios de remuneração. É muito importante a gente definir como vai ser dividido o bolo. Lembrando que sócio tem dividendos. Sócio distribui resultados. Apesar que muita sociedade faz confusão nisso. A pessoa é alçada a sócio, é sócio um ano ruim, e aí a retirada vai ser menor, e a pessoa diz, não dá para eu viver com isso. Cadê o meu salário? Oi, você não tem salário. Você tem, eventualmente, um prolabore, alguma coisa, mas você tem distribuição, você tem dividendos. Portanto, se a sociedade não foi boa, você vai receber menos. Isso é da vida, isso é do jogo, isso é ser sócio. Então, o cuidado muitas vezes, a pessoa ser alçada a sócio sem exercer o papel de sócio de fato. Ele tem maturidade para entender que bônus e ônus andam lado a lado. Eu acho que é isso. Então, eu quero saber do meu. Não interessa quando a sociedade foi mal. Já ouvi muito, não interessa, eu quero saber do meu. Não dá para eu viver com isso. Que isso, carapada? A sociedade é sua. Então, portanto, não dá para eu sacrificar a retirada dos demais para beneficiar. Eu costumo usar uma expressão, acho que até usei aqui, me lembro da outra vez, que eu uso bastante, que em algumas sociedades, ser sócio é título de nobreza, né? Não tinha duque, duquesa, marquês, é isso, eu sou sócio. Mas a pessoa continua sendo um assalariado. Ela só quer saber do salário dela, ela quer saber do bônus dela, ela quer saber dos benefícios. Só que, para ser sócio, isso é distribuição. Quanto melhor for a sociedade, quanto maior ou mais rentável for, maior serão as retiradas, os benefícios, os dividendos. É muito importante o sócio ter essa maturidade que você mencionou e essa consciência. E quando uma sociedade convida alguém para ser sócio, principalmente aqueles mais júniores ou mais jovens, mostrar isso para eles. Porque muitas vezes, como eu falei, a pessoa quer o título de nobreza. Ele é advogado, ele quer apresentar o cartão de sócio. Ele quer o título de sócio. Porque ele não sabe o que é ser sócio. E a hora que ele é alçado a isso, que fala assim, esse mês foi ruim, a retirada vai ser menor, não, mas eu tenho que pagar, pô. Alô? Né? Esses cuidados devem ser observados. E aí, como é que eu vou distribuir esse bolo? De novo, não tem modelo certo e modelo errado. Então, tem sociedades que optam, muitas vezes, por definir um fixo, um prolabore garantido para as pessoas, levando em consideração o tamanho desse prolabore tem que estar dentro da capacidade da sociedade. Só que quando eu faço isso, eu crio um certo conforto, porque é uma garantia. Tem sociedades que não gostam muito disso, estabelecem um prolabore menor. Então, você tem grandes números. Sociedades que preferem concentrar, dar mais um fixo, mais um garantido, e deixar um eventual variável menor. E tem sociedade que prefere mais o agressivo. Eu garanto pouco e quanto mais nós lucrarmos, nós ganharemos. O que me diminui o risco, eventualmente, de você estar pagando um valor maior. Por exemplo, num ano de crise como esse.
Será que no final do ano algumas sociedades que pagam prolabore alto vão ter lucro suficiente para bancar essa retirada? E aí, depois, como distribuir isso? De novo, existem mecanismos conservadores. Eu sei escritórios, por exemplo, que dividem igual entre todo mundo. Nós somos 5 sócios, nós montamos o escritório lá atrás, 20% para cada um, não tem choro, e estão felizes assim, beleza. Ok, é um critério. Tem outra sociedade que isso gera um desconforto. Falam, peraí, eu trabalho muito mais, vou ganhar menos que o outro. Então, depende muito do perfil da sociedade. Então, conhecer o perfil para que você possa definir essas regras é interessante. O lado oposto disso é aquele que é extremamente meritocrático. Eu vou distribuir o resultado baseado no mérito de cada um. Ou seja, quanto mais alguém contribuir para o resultado, maior será a retirada dessa pessoa. E aí, como medir? De novo, existem inúmeras possibilidades. Eu vou mencionar algumas delas. Captação. Então, eu posso distribuir parte do resultado proporcional à captação. Quem mais captou recebe um pequeno pedaço disso. Eu posso ter, por exemplo, horas trabalhadas, horas faturadas. Então, eu vou medir produtividade. Eu posso distribuir baseado na lucratividade de cada área. Se é um escritório que tem várias áreas, então tem o tributário, societário, trabalhista, enfim, eu consigo apurar o resultado por área. Aquela área que contribuiu mais para o resultado, em teoria, os seus sócios teriam uma retirada maior, porque de fato contribuíram mais. Alguns optam uma parte disso, a avaliação de desempenho do sócio, isso é mais raro. E eu posso ter um sistema híbrido com tudo isso. Eu posso dizer o seguinte, do bolo que eu tenho para distribuir de 100, de novo, meramente didático, tá, gente? Cada um é só para poder tangibilizar e não ficar no campo muito filosófico e muita técnica. Se eu tenho para distribuir 100, eu posso dizer o seguinte, que 20% disso, ou seja, 20, eu vou distribuir proporcionalmente à participação societária. Quem tem 10% recebe 10% desses 20. Quem tem 50% recebe 50% dos 20. Outro 20% eu vou distribuir proporcional à captação. Quem mais captou leva mais desse bolo de 20. Né? O outro 20% proporcional, por exemplo, a horas trabalhadas. Quem mais trabalhou leva mais que isso. Em produção jurídica, está falando de outros aspectos que não captação, ou seja, definir critérios para um único bolo e colocar qual o percentual e quais os critérios que vão atingir cada um desses percentuais definidos. Perfeito. Lucratividade das áreas. Então, eu vou dividir 20% com base na lucratividade das áreas. E assim por diante. Né? Eu posso. Eu devo fazer 20% igual. Pode não ser. Eu posso dizer que, para mim, o mais importante é a produção, é trabalhar. Então, 50% do lucro vai ser distribuído entre horas trabalhadas e o resto entre os outros. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, se uma parte desse bolo é distribuído com base em captação, se a pessoa não captou nada, desse bolo ela tem zero. Ou seja, eu incentivo, se eu quero isso, eu vou incentivar a captar. Se parte do bolo é proporcional à lucratividade da área, se a minha área deu prejuízo, parte desse bolo e não recebe nada. Mas eu não vou receber nada. Não vai. Se você captou bastante, se você trabalhou bastante, contribuiu bastante, você vai receber no item que compete a captação, no item que compete a horas trabalhadas, um valor significativo. De novo, essas regras têm que ser construídas entre todos. De novo, quando eu parto para um sistema meritocrático, eu tenho que estabelecer quais são os itens que eu valorizo de importância para o escritório. E eu consigo dar pesos a isso. Se eu quero manter o conservador, eu vou estabelecer uma para esse tipo de distribuição. Celina, você está me vendo? Porque você sumiu. Eu estou vendo que a câmera aqui mudou. Voltou. Beleza. Não, eu não quero saber que tinha caído. Eu estou vendo os comentários. Essa metodologia ela vale para cada escritório construir o seu modelo. Né? Outra coisa, quando você estabelece regras meritocráticas nesse sentido, você pode usar alguns artifícios interessantes. Sem mexer com a regra, você pode brincar entre aspas, mas gerenciar de ano para ano, deixa eu só acompanhar o tempo aqui, para gerenciar de ano para ano os pesos. De novo, vou dar um exemplo meramente didático. Digamos que hoje o meu modelo seja 10% eu distribuo com base em captação e 50% com base em horas trabalhadas e os outros critérios. O que eu estou dizendo? O que está por trás de uma decisão dessa? Eu valorizo muito mais o trabalho do que a captação. Isso faz sentido, muitas vezes, em sociedades que não mais sólidas ou mais, digamos,
conceituadas no mercado que eu não preciso correr atrás de cliente. Os clientes vêm naturalmente. Então, eu não preciso incentivar a captação. Eu preciso de pessoas trabalhando, porque está caindo o cliente no colo e eu não tenho como trabalhar. Então, o que eu falo? Se eu remunero melhor horas faturadas, eu estou dizendo, quem trabalhar mais vai ganhar mais. É um incentivo para isso. E ao invés de você gastar tempo captando, não precisa. Anos de vaca gorda, muitas vezes isso é interessante. Vamos pegar o oposto, anos de vaca magra. Cara, não tenho cliente, não tenho que trabalhar. Eu posso inverter isso. Eu posso dizer, não, esse ano é o seguinte, eu vou distribuir 50% proporcional à captação e 10% horas trabalhadas. Estou dando números grandes, né? Nem sempre é assim, mas mais para tangibilizar. Quando eu faço essa inversão de percentual, eu passo a seguinte mensagem para o sócio. Gente, vamos buscar cliente. Aqueles que mais trouxerem cliente para a sociedade vão ganhar mais, porque vão ter um índice maior de captação. Então, veja que, dependendo de alguns critérios, você tem manobra de gestão. Você consegue administrar e gerenciar essas regras de modo a ajustá-las para o momento em que a sociedade está vivendo. Seja o momento da própria sociedade, seja o momento macroeconômico, talvez o que a gente está vivendo hoje, em alguns outros momentos, você consegue fazer isso. De novo, estou dando alguns exemplos para não ficar no campo eterno. Agora, isso é uma discussão que depende de uma profundidade maior, não é assim que se define. Não, eu estou com tanta pergunta aqui que eu queria fazer, que eu queria saber de você, que é muito experiente nisso, que eu estou vendo que a gente vai ter que marcar uma outra live para dar continuidade nesse tema. Não, eu vou concluir. Só falta modelo de governança aqui, a gente abre para isso. Eu vou entrar agora. O que é o modelo de governança? É como o escritório vai ser administrado. Como é que eu quero que o escritório seja gerenciado? Então, assim, você tem um modelo. Vou dar dois exemplos praticamente diametralmente opostos. O modelo centralizador, onde tem uma pessoa tomando decisão, e o momento descentralizador, ou seja, tudo vai para fora do sócio. Para tudo isso, tem vantagem e desvantagem. Como uma bela moeda, tem seus dois lados. Tudo que eu falei lá atrás, regras de entrada e saída, seja o caminho que você escolher, tem vantagem e desvantagem, você vai buscar pessoas. Eu não. Ah, voltou. Quem saiu fui eu, foi você, mas alguém saiu aqui, mas agora voltou. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, o tempo todo. Outro é o descentralizado. Então, por exemplo, tudo tem que ser discutido em fora de sócio. Veja que tem sociedades que são assim. É óbvio que quanto maior a sociedade, esse descentralizado gera problemas, ou pode trazer que assim, as decisões ficam muito morosas. Então, tudo tem que levar para o fórum de sócio, aí tem discussão, vai votação, aí decide como é que é a votação. A votação é por cabeça, a votação é por participação societária, dependendo da matéria, um é outro. Deixar isso acordado é fundamental. E muitas vezes, como eu falei, quanto maior a sociedade, esse tipo de decisão, ela torna a sociedade muito morosa. E aí eu tenho, por exemplo, como figura, o escritório de dono. Aí eu sou dono, eu mando prender, eu mando soltar. Esse pode funcionar assim. Agora, se é assim que você quer funcionar, se é assim que é o seu escritório, você fez outros sócios minoritários, porque você entende o importante que você quer, deixar claro isso. Para que amanhã você não tenha conflito. Porque amanhã, se eu convidei você para a sociedade, eu vou deixar claro o seguinte, a história é meu, eu mando prender, eu mando soltar. É assim que funciona. Eu já vi vários escritórios ser assim. Agora, se eu estou convidando outro, alguém tem que aceitar essas regras. Porque se eu não dou transparência, ou eu iludo essa pessoa, a hora que ela vira sócio e vê que, de fato, ela não apita nada, ela está liberamente do ponto de vista societário como algo figurativo, essa pessoa pode se frustrar e pode ir embora. E, muitas vezes, levar todo o investimento que você fez nela. De novo, repito, estou tornando repetitivo exatamente para fixar algumas coisas. Não existe modelo certo e errado. Nós conhecemos muitos escritórios de dono que funcionam muito bem, ganham dinheiro, entregam. E tem escritórios que não é de dono, é completamente centralizado, todo mundo vota, todo mundo apita. E a regra é clara, né? O escritório de dono deixa claro que a decisão final é minha. Quer dizer, o voto de Minerva cabe sempre a ele numa reunião de deliberações. E ok também, se essa regra é clara, existe transparência nesse processo de governança desde o momento de entrada dos novos sócios. E ok, as regras foram desde o início, né, ali colocadas de forma muito transparente. Acho que essa é a palavra principal, é a comunicação e a transparência do processo, né? Exatamente, porque eu conheço muitas sociedades, independente do seu modelo, que não dão essa transparência. Aí que está o problema. E aí você pode ter matérias que vão ser discutidas em fora de sócio. Por exemplo, a entrada do novo sócio. Ok.
todos vão discutir. Mas eu posso ter, por exemplo, eu posso eleger alguém para administrar, um sócio-gestor. Os sócios elegem alguém por um mandato, eventualmente, e essa pessoa vai administrar e já tem autonomia para fazer o que ela bem entender até um determinado ponto. Você pode estabelecer alçadas. Então, por exemplo, se eu tenho um orçamento, aquilo que está previsto em orçamento, você pode fazer. O orçamento pode prever verbas extraordinárias para situações extraordinárias. Amanhã queimou o servidor, eu tenho que trocar algumas coisas, não preciso levar para sócio para votar isso. Eu vou lá, como sócio-gestor, compro o servidor, negocio. E se amanhã eu estiver fazendo péssimas negociações, a sociedade me destitui e põe outro. Eu dou celeridade a isso. Só que isso tem que ser confortável para todos. O que é comum, muitas vezes, é que se delega com o seguinte propósito, só para tirar o abacaxi das costas. Não, fulano, você vai tocar, tá? Eu confio em você. Só que toda vez que ele toma uma decisão, não, pô, você não pode, para, vamos voltar atrás. Esse é o pior dos mundos. Que eu não vai lá, não vem cá. Então é o seguinte, toca você. E às vezes o tocar, esse delegar, é único exclusivamente para tirar o abacaxi das costas. Porque a hora que é o problema, caiu a rede. O cara liga para o pô, fulano, pô, TI não está funcionando. Aí ele vai e troca o sistema, faz um baita investimento. Aí os outros falam, você está louco? Você investiu isso? Pô, mas você não me deu autonomia para fazer? Então, de novo, o acordado não é caro. Se você descentralizou, dê poder. Se você... mas eu não quero perder o controle. Dê poder com alçadas. E aí você pode estabelecer limite, até tantos valores, ou até determinada matéria. Né? Porque o oposto, eu já vivenciei uma situação em várias sociedades, que às vezes a decisão, não, todo mundo quer tomar, apitar em tudo. E aí ele vai crescendo, vai ficando moroso. Então, assim, às vezes, para discutir o uniforme de secretária, são inúmeras reuniões de sócios. E aí eu botei no papel o seguinte, eu contei a hora de todo mundo. Olha quanto está custando o uniforme de secretária. E no final era para discutir se era cinza, se é preto, se é azul marinho, era sutileza. Isso é gosto. Gosto nunca vai ter unanimidade. Eu tenho que aceitar. Escolheu cinza, porque eu preferia preto. Vida que segue, meu querido. O escritório não vai quebrar porque o uniforme é cinza, você queria preto. Ou azul marinho. Eu ia falar disso. Então, assim, essa é uma pergunta. Você acabou respondendo as perguntas que o pessoal colocou aqui, pelo que eu vi. Se alguma pergunta não foi respondida, pessoal, por favor, relembra aqui. Mas essa é uma das questões que eu ia te perguntar. Como depois o elefante vai ficando branco, pesado e difícil. E tudo que é pequeno se torna complexo no dia a dia da comunicação. Você hoje, com metodologias ágeis, como é que você vê para trazer fluidez nessa tomada de decisão e nessa comunicação entre sócios, como ferramentas possíveis, essas metodologias ágeis de comunicação? Porque se tudo for feito através de atas, registra, manda e-mail, todo aquele peso, você tem visto aí, ou pelo menos dá para a gente dicas de caminhos que sejam mais interessantes? Às vezes um memorando de entendimentos ali, rapidamente escrito, de forma simples, objetiva e clara, produz muito mais efeitos do que aquelas atas de 10 folhas, 15 folhas que ninguém mais lê e que daqui, 6 meses, quando você resgata para verificar o conteúdo daquela reunião, o negócio é tão extenso e complexo que dá até dupla interpretação, né? Então, como é que a gente também traz essa fluidez, essa tranquilidade, essa transparência para fazer a gestão disso tudo para os dias de hoje, assim? Alguma dica? Eu diria o seguinte, olha, o que se observa, eu acho que os escritórios estão avançando para isso, até por uma questão de necessidade, mas se você compara com qualquer outro mercado, ainda está muito para trás. Então, quando você fala em metodologia ágeis, usar algumas coisas, ainda os escritórios, na sua grande maioria, ainda tem mecanismos bastante conservadores. Né? Isso dificulta, muitas vezes, dar essa agilidade. Escritórios de pessoas mais jovens, escritórios de advogados mais antenados com isso, têm buscado fazer isso. Mas, às vezes, os sócios, os advogados, eles querem advogar na gestão. Quando você fala em ata gigantesca, cara, a gestão não é advocacia, gestão é gestão. E eu costumava dizer muito, onde estive, por onde passei, administrar é correr riscos. Você tem que tomar todos os cuidados para mitigar os riscos, mas muitas vezes você toma a decisão sem ter todas as informações. E advogado, na grande maioria, não gosta de correr risco. E não é nenhuma crítica, é isso mesmo. Se eu, Mário, contrato um advogado para fazer o contrato, eu não quero correr risco. Eu quero que ele faça um contrato com todas as vezes não tem nenhum risco. Então, portanto, ele cresce, ele é doutrinado a pensar em não correr risco. Então, ele toma muito cuidado e muitas vezes leva muito tempo para tomar decisão. Só que na gestão não é assim que funciona. E cada vez mais ágil. Você demorar muito tempo para tomar decisão, você perde a oportunidade. Na área de publicatura, na área de TI, que as coisas acontecem dia. Se eu demorar para tomar decisão, tem alguém lançou aquele produto, entregou e foi. Às vezes o produto não está 100% certo, mas põe em voo
e vamos ajustando, e vão aprendendo, como vocês fazem muito bem, né? A gente faz aí muito bem, que é ouvir o cliente, mas ouvir mesmo. Critica, mete o pau, fala o que é, e eu vou ajustando e vou melhorando. Depois de esperar o teu sistema perfeito, pronto, cara, outro que é lançado, já de para frente. Então, gestão é isso. Então, muitas vezes, demora-se a tomar decisão exatamente por isso. Descentralizar, eu, particularmente, é um viés pessoal, né, pela experiência. Eu acho que descentralizar traz muito mais benefícios do que malefícios. Porém, tem por trás o seguinte: você abrir mão de algumas coisas. Porque as pessoas dificilmente vão fazer exatamente igual você fazia. Ou você faria, perdão. Mas é melhor isso do que todo mundo se dedicando a pensar no sistema de TI. Não, delega para alguém. Se você quer descentralizar o poder e delegar, então vamos buscar um meio termo. Crie responsabilidades diferentes, comitês diferentes. Eu posso criar um comitê de TI, onde eu vou dar responsabilidade para alguns sócios. Eu posso criar um comitê de marketing, eu vou dar responsabilidade para outros. Então, ações de iniciativa de marketing. Eu descentralizo o poder, eu envolvo outras pessoas. Esses comitês, eu posso, às vezes, por segurança, muitas vezes, isso atrasa um pouco, mas nem tanto quanto 100% descentralizado, que é o seguinte: são comitês consultivos, eles não são deliberativos. Então, é o seguinte, você vai... Eu preciso trocar o sistema de TI. Eu crio um comitê lá, comitê de TI. Vai buscar. Vai fazer pesquisa de mercado, vai entender, depois vai trazer para o sócio gestor ou para quem for tomar a decisão. Olha, eu já pesquisei o mercado, os 3 ferramentas que eu acho que mais se adequam a nós é essa, essa e essa. Essa tem esses benefícios, esses malefícios, essa custa tanto. E eu indico essa. Então, o comitê não tem poder, muitas vezes, para contratar e fazer. Mas ele adianta todo o trabalho. O que você fez? Você distribuiu, não centralizou num só. Então, tem várias pessoas envolvidas na administração. Essa gestão você pode dar por natureza. Tem pessoas que gostam mais de recursos humanos, tem pessoas que têm mais afinidades com TI, outros com marketing. Você consegue fazer essa distribuição. Muitas vezes, nesse comitê, aconselhado, às vezes funciona, você convidar para participar, talvez, não sócios, mas aqueles advogados mais sênios que estão na boca. Por quê? Primeiro que você o motiva. Sacada. A gente falou disso numa live, é uma grande sacada. Primeiro porque você o motiva. Segundo, se você está avaliando ele para ser sócio, é a oportunidade que você tem para ver como é que ele atua gerindo algo mais importante. Se ele é proativo, se ele é reativo, se ele é refratário ou se ele aceita, se ele toma iniciativa ou fica esperando ordem. Tudo isso é diagnóstico. Então, se esse comitê não tem, eu trago ele. Se não é algo confidencial, eu trago essas pessoas. Eu vou botar um comitê de TI com um sócio de capital, 2, eu vou trazer um que não é um advogado sênior, que gosta disso, que ele é sempre plugado, antenado com isso. Eu vou trazer porque ele vai, de fato, contribuir. Ele vai agregar nas discussões, mas mais do que isso. A sociedade, se estava imaginando, olhando para esse sócio, é uma oportunidade para eu avaliá-lo. Como é que ele se comporta com outros sócios? Como é que é a atitude dele? Veja que tem vários subprodutos em ações. De novo, não dá para a gente esgotar aqui todos os modelos. A minha ideia foi muito mais ser provocativo do ponto de vista conceitual, trazendo essas ideias, dando alguns exemplos práticos, mais pragmáticos, de novo, para não ficar no campo muito filosófico, muito etéreo, e como é que eu aplico isso? Agora, aqui, obviamente, eu não esgotei e não era o espaço, nem tínhamos para isso, nem era a pretensão, mas trazer isso. E para finalizar, e eventualmente se tiver pergunta, a gente poder falar, tem um detalhe muito importante que muitas vezes também é subestimado, que é a cultura da sociedade. Você ter um conhecimento de como é que funciona a cultura do seu escritório, a cultura da sua sociedade, ela é fundamental para que você possa, quando convidar outros profissionais, para descentralizada, é mais para centralizada, né? A minha relação, o meu foco é no cliente ou é no resultado? Se o meu foco é no cliente, resultado é consequência. Eu quanto melhor tratar os meus clientes, agregar valor a eles, mais eu vou ser reconhecido, mais serviço eu vou ter, mais resultado eu vou ter, portanto eu tenho. Se eu sou focado no resultado, eu vou tomar iniciativas muito mais preocupadas em conter custo, em controlar algumas coisas. De novo, não existe certo e errado, a gente olha para as sociedades, e aí não só advogados, para o mercado como um todo,
Sociedades que têm como princípio o resultado ao extremo, buscando a qualquer custo o resultado, e outras cidades não, buscando alguma outra coisa que não o resultado, e o resultado vira consequência. Uhum. E aí, no meio desse range, desses dois extremos, tem um espaço. Eu não preciso ser só cliente, esqueço o resultado, viro filantrópico, não é isso.